Seja bem-vindo ao episódio número 76 do Médico Celebridade Cast. E nesse episódio nós vamos falar para você sobre os 5 pilares para você cobrar mais da medicina, conseguir atrair aquele paciente que paga particular e paga mais, que é o que a gente chama de paciente high ticket. E com esses 5 pilares eu tenho certeza que você vai passar a ter serviços mais valorizados pelos seus pacientes. Antes de mais nada, eu quero que você pense comigo, eu quero que você reflita comigo. Imagina a seguinte situação. Vamos supor que você seja um psiquiatra e que você cobra R$500 a sua consulta e que você já tenha uma carteira, uma clientela de pacientes, você já tenha muitos pacientes particulares que te procuram, logo você já tem uma agenda praticamente lotada. E ao ter essa sua agenda lotada, e talvez lotada de meses, você está sobrecarregado ou sobrecarregada de atender. Então você atende praticamente todos os dias 10, 15, 20 pacientes durante aquela consulta de 1 hora, meia hora, 40 minutos, aquela consulta com aqueles pacientes que vão te trazer sempre demanda e que você vai ficar estafado. No primeiro momento, parece que sua carreira está ótima. Isso eu vejo acontecer das mais variadas especialidades, sejam cirurgiões, sejam clínicos, sejam o pessoal que faz muito procedimento. Então, no primeiro momento, você vai pensar o seguinte: a minha carreira está ótima, eu já tendo um número considerável de pacientes particulares, todos os dias eles pagam pelas minhas consultas, eles pagam pelos meus serviços, só que vai chegar uma hora que você vai bater em um teto, isso mesmo, você vai bater em um teto de ganhos. Você vai ver que não adianta você atender mais pacientes, porque não tem como você ganhar mais, você já chegou nesse teto de ganhos. E aí o que vai acontecer quando você chega nesse teto de ganhos? Você vai ver que você chegou no seu limite. Só que o pior, antes de você encontrar esse teto de ganhos, você vai perceber que você também chegou em um teto de produtividade e que aquilo está te cansando muito. O que eu acabei de narrar para você é o modelo atual da medicina, e é um modelo que já se arrasta pelo menos uns 40 anos. Médico cobra consulta, faz a consulta, indica 1 ou 2 remédios para o paciente, 1 ou 2 protocolos de tratamento ali para esse paciente, geralmente tratamento medicamentoso ou tratamento conservador. Se é na área cirúrgica, a mesma coisa, faça a consulta, receber a consulta, faça a cirurgia, se é de procedimento, a mesma coisa, faça o procedimento, faça aquilo que o paciente precisa e no final das contas, o que todos vocês são médicos tiradores de pedidos. Como assim, Vitor? Eu sou um médico tirador de pedido. Nada mais é do que você é um remédio, ou você é um médico, que o paciente senta na sua cadeira e você prescreve algo, seja o remédio, seja o tratamento conservador, seja o procedimento, seja a cirurgia. E quando a gente faz isso, acontece que você não conseguirá escalar os seus ganhos. E isso vai ser muito ruim para você a longo prazo, porque você pensa comigo, o grande segredo para você enriquecer na medicina, a maioria dos médicos acha que o grande segredo que tem para enriquecer na medicina é apenas atrair novos pacientes para o consultório e ter uma agenda lotada. Então, hoje eu atendi 10, 15, 20 pacientes, até mesmo particulares. Só que, juntamente com esse atender em volume, o grande segredo para você ganhar dinheiro na medicina é você também aumentar o ticket médio desses pacientes. Então, se os pacientes pagavam R$500 na sua consulta, R$600, R$700 na sua consulta, que seja, R$1.000, R$2.000, R$3.000 no seu procedimento, R$5.000, R$6.000 na sua cirurgia, o grande segredo é você conseguir dobrar, triplicar e até mesmo quadruplicar, porque eu já vi isso acontecer de maneira rápida, esse valor que cada paciente, ou a maioria deles, deixaria dentro do seu consultório. Eu estou falando de médicos, assim como esse exemplo do psiquiatra, que antes, imagina que ele atendesse 10 pacientes. Os pacientes pagavam R$400 na consulta dele, R$500, ou seja, ele ganhava R$500 a cada 10 pacientes atendidos. Ele passava o dia para fazer 10 atendimentos com aqueles pacientes, atendimento de 1 hora que ele não tinha mais condição depois de ir em casa e ter qualidade de vida, de cuidar do seu corpo ou até mesmo de estudar um pouco mais na sua área para evoluir ou de aplicar o marketing. Então aquele dia era exaustivo, atendi 10 pacientes a R$500, fiquei exausto e olha o trabalho que me deu.
O que eu estou querendo trazer para você é uma abordagem que a gente faz e a gente ensina como fazer isso de maneira detalhada dentro do nosso evento presencial chamado HiMed, uma abordagem para você começar a olhar um paciente como uma grande oportunidade para você aumentar o seu ticket médio. Eu estou falando de médicos que ganhavam então esses R$ 500 na consulta e ao utilizar esse momento de consulta e oferecer novos serviços para os pacientes, esses médicos pegaram com esse mesmo paciente, estou aqui no caso falando de psiquiatra, porque eu já vi acontecer, com esse mesmo paciente, esse paciente fechar tratamentos de 4, 5 e até 10 mil reais. Eu estou falando de dermatologista que o paciente sentava para fazer um botox e tudo bem, ganhei meus 1.500, 2 mil reais. E esse paciente, a partir de agora, segue um roteiro que esse médico consegue cobrar 15, 20 e até 30 mil reais desses pacientes. E cirurgiões também que, ao colocar alguns serviços a mais, passam a aumentar pelo menos 20 ou 30% o valor da sua cirurgia e alguns conseguem dobrar. Se isso para você não te soa como a maior oportunidade que você tem para aumentar os seus ganhos de forma imediata, eu não sei mais o que eu posso te falar. Então, este episódio aqui de número 76, ele é especial, é somente comigo, para eu te falar tudo aquilo que médicos têm feito para aumentar o ticket médio dos pacientes. E aí eu vou te falar os 5 pilares que a gente trabalha dentro do HiMed, que é o evento presencial, que o próximo acontecerá no dias 22, 23 e 24 de setembro em São Paulo. É um evento que eu fico 25 horas no palco. Tudo que eu vou te falar aqui nesse podcast de maneira resumida, eu fico 25 horas num palco explicando isso de maneira detalhada para você que é médico e que quer cada vez faturar mais, mas faturar com qualidade. Não é só faturar mais pensando no ticket médio desses pacientes sem se matar de trabalhar. Então vem comigo. Pensando nessa nova abordagem, o que acontece hoje? Os médicos ainda estão fazendo aquilo que faziam há 30 anos ou até 40 anos. Vende a hora, vende consulta avulsa, eu sou apenas um tirador de pedido. E se isso não te incomoda, deveria incomodar. Por quê? Porque você está em um jogo que não tem fim. Todos os dias você vai precisar atrair novos pacientes para esse jogo, simplesmente porque você ainda faz a medicina daquele modelo tradicional que era feito. Aquele modelo tirador de pedido. Aquele modelo de simplesmente eu atraio o paciente para o meu consultório, faço uma consulta, ele vai embora. Se Deus quiser, vai ter um próximo paciente, depois um próximo. E se, por um acaso, algum dia 2 ou 3 pacientes faltarem, porque eu preciso fazer volume, eu me ferrei, as contas fixas continuam, eu preciso pagar a secretária, eu preciso pagar aluguel de um consultório e eu não vou conseguir pagar. Então, o que você precisa entender é que é necessário a gente criar alternativas para esse problema. E o que acontece? Pensa comigo. Se antes, ou esse modelo da medicina que nos foi ensinado, de tirar pedido, era o certo, ele não precisa continuar sendo certo agora, ou ele não precisa continuar sendo colocado em prática agora. Existem modelos mais rentáveis, e é isso que eu quero te falar durante este episódio aqui no podcast. Que modelos mais rentáveis são esses? Imagina a seguinte situação. Você vai atender um paciente, vamos pegar aqui um paciente, se você fosse um gastroenterologista, e você vai atender um paciente que sofre de refluxo. No modelo tradicional, o que acontece? Esse paciente sofre de refluxo, ele procura um médico, paga uma consulta, paga lá seus R$ 500 que seja na consulta, paga os R$ 500 na consulta, esse médico nessa consulta tem um retorno, logo esse atendimento, que é 1 hora de consulta mais meia hora de retorno, é 1h30 por R$ 500, a conta não fecha, mas tudo bem. Esse paciente visita esse médico e esse médico prescreve alguns remédios, fala, ó, passa na farmácia, faz isso e isso, e está aqui também uma prescrição de reeducação alimentar mínima para você conseguir resolver esse problema. Fala um pouco de estresse, então fala tudo aquilo protocolar que é falado dentro de uma consulta com um médico gastroenterologista. Esse paciente sai, vai até a farmácia, compra os remédios que ele tem que comprar. Muitas vezes ele não segue, ele não toma do jeito que deveria tomar. Por quê? Porque teve um aniversário de última hora que ele tinha esquecido de um grande amigo dele, e aí ele resolveu encher a cara, ele resolveu comer a mais, e aí ele falou, hoje eu não vou tomar esse remédio,
senão, porque eu vou interromper o tratamento, porque o médico falou que eu não deveria fazer isso. Então, eu vou interromper por conta própria. Esse paciente volta no consultório depois de 30 dias, fala que seguiu, mas na verdade você sabe que ele não seguiu tão bem aquilo, você dá alta para ele, só que daqui 3, 4 meses, 1 ano que seja, esse paciente vai procurar um outro médico, porque ele já não confia muito mais em você, ele vai relatar que esses problemas persistem, ele vai relatar que ele ainda continua com esse problema, e o que vai acontecer? Ele vai procurar ajuda de outro médico que vai repetir todo esse processo novamente. Vou cobrar 200, 300, 500 reais uma consulta, vou analisar esse paciente, fazer anamnese, vou indicar para ele um tratamento, vou falar para ele para a farmácia, vou falar para esse paciente depois seguir, no retorno vou dar alta para ele e tá tudo bem. Tá tudo bem? Será que esse modelo tá tudo bem? Será que tá tudo bem para você? Que durante 1h30 ganhou 500 reais, mas na verdade 500 reais você pagou para trabalhar? Só que o pior, isso é o que ninguém te fala. Será que está tudo bem para um paciente que não teve um acompanhamento? E por não ter esse acompanhamento, esse paciente continuou com esse refluxo continua fazendo parte da vida dele, esse refluxo continua incomodando ele, e no final das contas, esse paciente vai sofrer, vai ter que buscar mais uma ajuda, depois uma terceira, uma quarta, e quizá esse paciente vai ficar 10 anos sofrendo do mesmo mal. Quando a gente fala em aumentar esse ticket médio, em cobrar mais e ter novas abordagens, no final das contas eu quero que você imagine o teu paciente. Que isso, na verdade, é um bem para o teu paciente, não é um bem só para você que é médico. É um bem que você faz para o seu paciente ao propor alternativas de tratamento que tem alto valor agregado e que esse paciente vai pagar mais, mas note-se, ele vai pagar mais no curto prazo, no longo prazo é o maior favor que você fez para ele, tanto financeiro, que ele vai economizar em muitas outras consultas, e é um favor que você fez para a vida dele e para as pessoas que estão próximas dele. Então, qual que é essa abordagem de cobrar mais? É a gente olhar para o mercado e pensar que você médico, então anota isso que eu vou te falar. A primeira coisa, o primeiro grande ensinamento desse podcast. A primeira coisa que você deveria estar atento é que você oferece serviços para esses pacientes. Assim como uma consulta médica é um serviço, você é capaz de criar outro serviço, só que dessa vez com alto valor agregado, para que esses pacientes fechem. Eu vou te falar o meu caso aqui. Imagina que você precisa fazer marketing para atrair mais pacientes ou quer cobrar mais caro. Quer ter um ticket mais alto, quer cobrar mais caro. E eu falo para você o seguinte, olha, tá aqui, ó. Eu tenho um curso que te ensina como cobrar mais caro. Você assiste o curso, coloca algumas coisas em prática, só que agora você está cheio de dúvidas. Será que o que eu estou fazendo está certo? Vitor, eu gostaria de ajustar isso que eu estou fazendo porque eu tive uma nova ideia. Eu queria mesclar esse ensinamento com uma outra coisa. Será que eu estou no caminho certo? Só que eu, Vitor de Assis, só ofereço o curso e tá tudo bem. Ofereci o curso, você pagou os seus 2, 3 mil reais e eu sumi da sua vida. Pensando nessa mesma analogia, se eu pegasse agora e falasse, doutor, vem cá, você quer, além do curso, um acompanhamento durante 2 anos, que eu sento com você a cada 3 meses, que seja, ou a cada 2 meses, e a gente avalia aquilo que você está fazendo para ajustar? Só que todo esse acompanhamento ele custa até mais caro que o curso. Só que ele é o que garante que a longo prazo você vai evoluir cada vez mais e vai ter mais resultados. E isso é uma mentoria que eu dou e ela tem o valor, por exemplo, de 10 mil reais. Alguns vão falar, não, só o curso eu faço. Outros vão falar, pera lá, eu quero ter o acompanhamento desse sujeito, porque ele entende muito. Eu vou pagar porque eu sei que 10 mil reais não é nada para mim. Uma coisa que eu ajusto no meu consultório, 10, 15, 20 mil reais que eu invisto em conhecimento, porque você já sabe, o dinheiro que você não ganha pelo conhecimento que você não tem, um pouco que você investe já vai retornar, simplesmente se você seguir ali algumas das indicações e orientações que eu vou te dar. Pensando dessa mesma maneira, se eu não oferecesse isso para você, isso seria ruim ou benéfico para você?
Se a gente pensar só sobre o lado financeiro, Vitor, mas você está cobrando aí R$10.000 para fazer essa orientação para mim, é ruim do lado financeiro. Claro que não. Se um dia que eu sentar com você e falar, cria isso aqui, você criar, e seja isso que você vai conseguir depois ganhar seus próximos 200, 300, R$500.000 na medicina, eu fiz um favor para você. Só que vamos pensar de um lado mais prático. Se eu não fizesse isso, você provavelmente iria travar e você não teria resultado. Daqui 6 meses você compraria um outro curso de marketing com outra pessoa e começaria a se frustrar e achar que marketing não é para você. O que está acontecendo hoje é que o seu paciente ele está achando que o tratamento que você oferece já não é mais para ele. Por quê? Porque ele já foi em 1, já foi em 2, já foi em 3, já foi em 4 médicos especialistas para tratar aquela insônia que ele tem, a gastrite que ele tem, o refluxo que ele tem, para tratar o problema dele de cicatriz de acne, se a gente estiver falando de uma coisa relacionada à estética, para tratar a ansiedade dele, ou seja, são coisas físicas, psicológicas, estéticas e também funcionais. Para tratar aquela dor de ombro dele, ele já foi em 2, 3, 4, 5, 6 médicos e não consegue tratar. Por quê? Agora que vem a chave desse episódio. Porque nenhum está oferecendo um serviço diferente do que apenas tirar pedido. A maioria dos seus colegas, inclusive você, só está tirando pedidos. Só tira pedido. Você só atende ele numa consulta, indica um tratamento e faz um retorno básico. Indica para ele um procedimento, faz o procedimento e está ok, está liberado. Faz uma cirurgia e está liberado. Nenhum de vocês está pensando no paciente como uma jornada na qual, se ele tivesse continuidade no tratamento, além de prevenir que a patologia ou o problema retorne, você também consegue amenizar caso retorne e consegue deixar esse paciente mais aliviado porque aquilo está, no mínimo, controlado. Então, o grande segredo para você que é médico e quer cobrar mais caro e chegar no paciente high ticket é entender que você sim pode criar serviços dentro da medicina. E esses serviços nada mais é do que você criar as jornadas de tratamento com esse paciente, tá certo? Então você vai criar jornadas com esse paciente. E ao criar essas jornadas, que eu chamo de roteiro de tratamento, que nada mais é do que você criar um roteiro de tratamento com ele, esse paciente paga mais caro. Por quê? Porque esse paciente pode ser um Vitor Jaci, que está disposto a pagar para um médico 4, 5 mil reais para ser acompanhado durante um ano, do que apenas pagar 500 reais e fazer uma consulta e daqui 6 meses o problema continuar. Quando você entender uma coisa, você precisa entender só uma coisinha, você vai mudar o faturamento do seu consultório. E essa coisinha que você precisa entender só vende quem oferece. Como assim, Vitor? Você pode achar dentro da sua cultura, dentro do seu paradigma, dentro da sua cabeça, que a maioria dos pacientes, eles não querem pagar caro por serviços médicos. Vitor, já dá trabalho eu vender uma consulta de 500 reais, já dá trabalho eu vender um procedimento de 1.000 reais, de 2.000 reais. Os pacientes não querem. Na verdade, o que os pacientes estão frustrados é de pagar barato, ou na tua cabeça pagar caro, nos mesmos serviços que eles pagam para todos os médicos. Ou seja, o serviço médico hoje ele nada mais é do que uma commodity. Todo médico faz a mesma coisa. Consulta, indicação de tratamento. Consulta, procedimento, consulta, cirurgia. Quando você cria uma abordagem nova, na cabeça desse paciente ele perde a referência e já vira algo totalmente novo. E quando você cria, então, esta jornada nova, chamada roteiro de tratamento, esse paciente vai olhar para aquilo não só como uma novidade, mas como uma esperança de eu vou investir nisso, eu vou pagar mais caro, mas vou investir. E para a gente criar, então, e chegar nesse paciente high ticket, você, enfim, passar dos faturamentos de 50, 60 para o faturamento de 200, 300 mil reais no consultório, você vai precisar fazer esse pequeno ajuste e olhar para o seu negócio como se ele tivesse alguns serviços e quais serviços serão esses que você vai colocar como novidade para plugar em um roteiro de tratamento. E para isso acontecer, aquilo que a gente explora muito dentro do HighMed, imagina 25 horas eu te ensinando a fazer isso na prática, é basicamente 5 pilares. E eu vou começar a explicar pilar por pilar agora para você. Pilar número 1 é o que eu chamo de
serviço ouro, tá certo? Serviço ouro. Basicamente, para você cobrar mais na medicina e construir, então, esses seus serviços high ticket, você precisa primeiro fazer uma reflexão, que na verdade não é nada de reflexão, é fazer, basicamente, colocar na ponta do lápis qual é a grande demanda que você trata hoje e que possa agregar valor. Como assim, Vitor? Eu sempre falo, porque eu recebo isso todos os dias da minha vida. Qual especialidade médica ou qual residência que dá mais grana, que gera maior retorno financeiro? E aí existem maneiras de se perguntar isso, mas eu recebo isso com muita frequência. Qual a residência ou a área médica que mais dá dinheiro? E o que eu sempre respondo, e sempre vou responder, é a mesma coisa. Nessa mais de uma década que eu trabalho e fui pioneiro em marketing médico, ensino médicos a viver de consultório, o que eu mais notei é: não depende da tua área de atuação. Na média, depende. Então eu sei que na média, a média de cirurgião plástico ganha mais no Brasil do que a média de médico da família. Eu sei que a média dos oftalmologistas ganham mais do que a média do generalista, ganham mais do que a média de, por exemplo, um médico que faz consulta pediátrica. Na média. Na média. Mas na prática, se a gente for falar na prática, é o seguinte: independente da sua área de atuação, você sempre tem um serviço ouro que ele é multimilionário nas mãos. E aí eu já vou te dar aqui uma prescrição que vai mudar a sua cabeça. Presta atenção nesse código. Quando você parar de se enxergar como especialista, então olha, para de se enxergar como oftalmologista, como otorrinolaringologista, como neurocirurgião, como neurologista, como cirurgião plástico. Para de se enxergar como isso, ou de achar que é isso que vai trazer dinheiro para o seu consultório. O que vai trazer dinheiro para o seu consultório é quando você, ao invés de se olhar e falar, eu sou um neurologista, você olha e fala, sou eu quem resolve o problema de enxaqueca aqui na minha região. Sou eu que resolve o problema de hipertensão na minha região quando você é um cardiologista. Ou seja, em toda a área na medicina, há meia dúzia de serviços, ou pelo menos um serviço, que milhões de pessoas precisam resolver, e que se você se posicionar como a maior autoridade na sua região naquele assunto, é mais fácil você ganhar os seus milhões do que se você se posicionar apenas como um especialista, porque especialista hoje já é commodity. Tem muito neurologista na sua região, muito cardiologista, assim como muito também cirurgião plástico. Toda área tem um grande serviço que milhões de pacientes querem. Quando eu dei essa aula pela primeira vez e eu falei, olha, você precisa ter um serviço ouro, um aluno meu da vascular falou, pronto, já sei, varizes dentro do consultório, flebologia, espuma e laser. Ótimo, esse é o serviço ouro. O serviço ouro ele precisa cumprir alguns critérios. Qual critério é esse? Volume. Tem que ser um serviço que milhões de pessoas querem. Não adianta eu querer fazer serviço ouro para um tratamento de uma patologia que é rara, é escassa. Tem que ser algo que milhões de pessoas querem e precisam. Varizes? Meu amigo, mulheres com mais de 60 anos, a maioria precisa de tratamento. Tá certo? Enxaqueca. Mais de 25% da população tem. Tontura, mais de 30%. Ou seja, existem áreas na medicina e toda especialidade tem essas áreas ali dentro que tem grande demanda. Então a primeira coisa do serviço ouro é você entender que tenha essa grande demanda. Opa, que serviço na minha especialidade que tem uma grande demanda? Eu estou falando de número absoluto. Tá bom? Independente se é clínico, é cirúrgico, o que quer que seja. Ah, Vitor, mas eu sou dermato. Ótimo, tudo bem. Dermatologia. Que área dentro da dermatologia que tem grande demanda? Rejuvenescimento, após os 40, 50 anos, da área dos olhos tem grande demanda, a área da boca tem grande demanda. Testa, colo. Ou seja, em toda a área dá pra gente entender onde a gente encontra esse serviço hoje de grande demanda. Aí você vai para o segundo passo. Você vai olhar para essa grande demanda e pensar o seguinte: qual roteiro de tratamento eu posso criar para esse serviço ouro? E o roteiro de tratamento, ele nada mais é do que
um ciclo contínuo de acompanhamento. Presta muita atenção nisso. O pilar de número 2 é você criar um roteiro de tratamento para esse serviço ouro. É você que é médico, por exemplo, esse gastroenterologista que eu dei aquele exemplo que tratava refluxo. É ele começar a olhar para um paciente, toda vez que o paciente sentar, ele virar para o paciente e falar o seguinte: olha, eu prestei muita atenção naquilo que você me trouxe. Isso é até comum aqui na região, muitos pacientes, eles falam sobre essas demandas, falam que estão sentindo isso, aí você vai exemplificar exatamente da maneira como o paciente relatou o problema para você, e você vai chegar e vai falar para ele, olhando nos olhos, o seguinte: olha, você já procurou ajuda médica para tratar isso? Ah, doutor, já fui no posto, já fui em outro médico, já tentei dieta, mas esse refluxo ele tá comigo desde os meus 20 anos, uma época eu fiz vestibular, e aí eu tinha uma vida muito corrida, depois comecei a trabalhar. Ah, ótimo. Se eu te falar que eu vou fazer igual todo mundo fez com você, que é, tá aqui o seu remédio, daqui 30 dias você volta, eu estaria, entre aspas, te enganando, porque você iria voltar, e depois de um tempo iria reclamar: o Dr. Vitor não é tão bom assim. Porque eu fui no consultório dele para tratar meu refluxo, fiz o tratamento, segui, só que eu ainda continuo com refluxo. Isso não vai te ajudar em nada. Eu tenho aqui um roteiro de tratamento que é o seguinte: hoje eu vou te examinar e vou entrar com o tratamento medicamentoso. Daqui 30 dias você vai voltar, nós vamos ajustar esse medicamento, porque eu tenho que ainda continuar um pouco esse medicamento. Em 45 dias, quando você voltar aqui pela terceira vez, nós vamos entrar nessa fase aqui. Esta fase é a fase da rotina alimentar avançada, porque eu vou te falar um pouco de rotina alimentar, eu vou até te falar algumas coisas, só que eu tenho aqui um trabalho junto com uma nutricionista que nós vamos te dar todo o plano alimentar, só que avançado, para você tirar os remédios e agora tratar com o seu plano alimentar. Quando nós chegarmos aqui no mês 3, nós vamos ter uma abordagem aqui terapêutica que eu estou utilizando, que é uma abordagem para tratar essa gastrite com poucas sessões de acupuntura que nós já estamos estudando e tem feito sentido. E quando nós tivemos aqui nos 6 meses para eu te dar alta, nós já passamos por tudo isso e nós já implementamos 2 meses do teu gerenciamento de estresse, que é um protocolo que a gente usa aqui. Eu chamo esse protocolo para tratar gastrite, protocolo de gastrite detox, que a gente cuida. Primeiro de maneira medicamentosa do seu sistema, depois nós vamos falar da sua alimentação e do seu gerenciamento de estresse. Tudo isso, se a gente for somar, tem o valor de R$7.000. Como você foi indicação de um paciente nosso, e eu tenho certeza que o que você quer é tratar essa gastrite de uma vez por todas, custará R$4.000 em 6 pagamentos. Tá certo? E eu tenho certeza que essa abordagem, a longo prazo, é aquilo que você precisa para não precisar voltar e ficar cada vez mais pagando consultas particulares e sofrendo com gastrite. Porque o que os pacientes relatam é: eu sofro de gastrite e isso está me prejudicando muito no trabalho. Eu não consigo participar de reuniões prestando atenção nelas, eu não consigo executar meu trabalho, eu durmo mal, e essa é a abordagem que eu quero te oferecer. Se você acha que não faz sentido para você, deixa eu te mostrar aqui como fez sentido para esse paciente. E mostra um caso. O que eu acabei de te demonstrar é de uma maneira prática, feito de cabeça, eu não improviso aqui. O quanto, se você souber apresentar um roteiro de tratamento e criar esse roteiro de tratamento, o quanto isso não é benéfico para o paciente, faz sentido esse paciente pagar mais. Mas mais do que isso, o que eu te mostrei na prática foi: essa é a diferença entre um médico que cobra R$300 a consulta e aquele que acabou de cobrar R$4.000 em um roteiro de tratamento, que ele vai ter um pouco mais de gasto, só que ele vai ter previsibilidade, ele não vai precisar ficar pegando outros pacientes para cobrir essa lacuna, ele já tem esse paciente agendado por alguns serviços e ele conseguiu agregar valor a um ponto que ele consegue ganhar muito mais na sua hora trabalhada do que ele ganhava antes. Simplesmente porque ele criou um roteiro de tratamento para aquela demanda. E criar esse roteiro, eu de verdade
te juro, te falo de coração, eu já vi roteiros desses sendo criados nas mais variadas áreas dentro da medicina. Não é só o clínico que consegue criar um roteiro de tratamento, e aí o clínico fala, mas é fácil para quem faz procedimento, para o dermato criar esse roteiro de tratamento. É fácil para o dermato, é fácil para o clínico e até para o cirurgião, que muitas vezes o cirurgião pensa, mas o que eu vou fazer? Como é que eu vou criar um roteiro de tratamento como esse? Presta muita atenção nessa prescrição que eu vou te dar. Para você criar um roteiro de tratamento como esse, você tem que pensar em 5 pontos. Qual é o tratamento atual que a gente fala no protocolar? Que é o que você já indica na consulta. Aí você pensa, quais são os serviços que eu poderia complementar com esse tratamento? Serviços que podem ser procedimentos, podem ser manobras, podem ser técnicas, podem ser tecnologias, e assim por diante. O que eu poderia complementar que traria um resultado ainda maior? O que eu poderia colocar de serviços para manutenção disso aqui? Aí que muito médico erra, Vitor, mas eu não tenho nenhum serviço que complementa. Mas você tem serviços de manutenção. Seja acompanhamento 24 horas online com esse paciente, quando ele precisar. Seja acompanhamento esporádico, a cada 15, 20 dias, 30 dias, 40 dias volta para o consultório. Seja ajuste de medicação. Seja orientação em grupo, então faz grupo de pacientes, faz uma orientação ali. Seja algum tipo de follow-up com esse paciente, existem várias maneiras e a gente tem metodologia para isso. O que você poderia trazer para uma manutenção, para que esse paciente depois de 6 meses, 1 ano, aquilo não retorne? E aí, quais serviços você pode sugerir, não é nem para manutenção de resultado, mas é para prevenção para que aquilo não retorne. E o melhor, 5º passo, qual é o serviço que você poderia trazer como oportunidade? Como assim, Vitor, serviço de oportunidade? Olha, doutor José, o paciente José, eu vou te fazer aqui um procedimento, nós vamos fazer uma cirurgia, aliás, que é uma cirurgia de catarata, mas aí você identificou a oportunidade. O seu José, você identificou que o que ele está buscando, ele é recém-divorciado e por um acaso ele precisou da cirurgia de catarata, ou ele é viúvo, só que ele está fazendo aquilo mais para autoestima. Você já oferece no pacote também uma cirurgia de plástico ocular, de bléfaro, caso ele tenha necessidade. Ou seja, um serviço de oportunidade. Em qualquer área existem esses 4 serviços. Serviços que complementam, serviço de manutenção, serviço de prevenção e de oportunidade. Você precisa pensar no tratamento atual, que é um dos pilares, mais esses outros 5. Você consegue fazer um roteiro de tratamento, independente da área. Dentro do HiMed, eu vou te mostrar como fazer isso na prática. Eu vou ficar horas e horas te mostrando como faz isso. Para destravar essa sua cabeça que olha e fala, mas no oftalmo é fácil, mas na gastroenterologia é fácil, mas na psiquiatria é fácil, na dermatologia é fácil. Toda área que eu falar, você vai falar que é fácil, você vai olhar para a sua e achar que é difícil. Até um dia que você vai acordar e vai ver que quem está te limitando é a tua cabeça. Não é difícil criar novos serviços na medicina. O que é difícil é a sua cabeça abrir essa oportunidade. É a sua cabeça enxergar que tem essa oportunidade. Isso que é difícil. É muito difícil. Tá certo? Então, tem sim essa oportunidade. E você vai criar um roteiro de tratamento. Pilar 3. Criei o roteiro de tratamento e agora o que é que eu faço? Depois que você cria o roteiro de tratamento, nós vamos para a fase de encontrar pacientes que precisam deste tratamento. Basicamente, nós vamos colocar anúncios rodando que descrevem exatamente quais são os benefícios e os diferenciais desse tratamento a curto, a médio e a longo prazo. Pessoas que vão se reparar com aquilo e que achavam que eu já estou cansado de ficar indo em consulta, eu já estou cansado de colocar toda a minha esperança em consulta, e agora esses pacientes vão olhar para aquilo e falar, olha, é o que a gente chama no marketing de mecanismo único, algo diferente, algo que as pessoas vão olhar e falar assim, isso aqui é tão diferente, é a primeira vez que eu ouço, e pode ser que essa seja a minha chance de, enfim, resolver o problema de... Por exemplo, imagina que esse paciente vai se deparar com um anúncio seu falando de um novo protocolo para tratar insônia, e que nesse protocolo é de acompanhamento e que dura pelo menos 4 meses, e que a taxa de sucesso disso é muito alta, e que dentro dele são 4 consultas, 2 presencial e 2 online, tem ali dentro toda a higiene do sono, tem os medicamentos que a gente vai entrar e tem também os grupos que você vai colocar ele de meditação e consciência. E que ele vai olhar para aquilo, você vai dar um nome para esse tratamento.
Ele vai olhar, alguns vão falar não é para mim, outros vão falar que é, e vão clicar e vão falar com a sua secretária. Ou seja, a fase de aquisição precisa estar bem azeitada. E ela já está criada. Mais uma vez, dentro do HighMed a gente ensina como faz isso. Mas, se não ficou tão claro para você, como é que a gente chega para um paciente e oferece isso, e a gente oferta isso? A gente sempre vai linkar isso, é o que eu chamo, né, de gatilho do dia a dia. Você vai linkar com alguma situação do dia a dia que ele entenda que aquele problema está prejudicando ele ou que ele entenda que é onde o sintoma se manifesta. Então, por exemplo, ao invés de falar assim, consulta para tratar varizes, ou você vai oferecer o protocolo de varizes e vai linkar com essa situação do dia a dia, do tipo, as suas noites parecem não ter fim e ao invés de revigorar você fica mais cansada, porque você sofre de dores, de dores nas pernas causadas pelas varizes, já tentou tratar, já foi no posto, já usou pomada, já até fez cirurgia para varizes, só que ainda esse problema persiste. Eu criei um protocolo de tratamento de 6 meses que tem espuma, tem laser, tem consulta, tem continuação e tem remédios que você vai tomar. E que dentro de 6 meses a sua vida melhorará muito. E é o que você vai agradecer pelos próximos, talvez, 10 anos em ter realizado. Quer saber mais? Clica aqui. É dessa maneira que você vai divulgar todos os dias para a gente que mora na sua região, com um funil de aquisição de tráfego pago, para chegar até essas pessoas e mostrar esse seu protocolo de tratamento, esse seu roteiro de tratamento. E aí nós chegamos em mais um pilar que ele é necessário, que é o pilar de número 4. É o pilar de encantamento. Que basicamente é, esse paciente vai chegar no seu consultório, tudo vai ser pensado já para vender esse protocolo. Então, desde a maneira como a sua secretária vai falar oi para esse paciente, até aquilo que ela vai fazer de indução de vendas nos primeiros minutos, que ela vai virar para o paciente e falar coisas do tipo, olá, João, você veio aqui por causa do protocolo de tratamento, né? Inclusive, na última semana a gente atendeu um paciente muito parecido com você que estava vindo no retorno depois dos 4 meses e aquilo tinha mudado a vida dele. Tá até aqui o depoimento dele, aí ela dá o tablet e mostra. Aí o João vai olhar para aquilo e falar, meu Deus, eu preciso disso para ontem. São pequenos detalhes como esses que, se estiverem já criados em maneira de processo, as pessoas do seu time executando isso no dia a dia, mais uma vez, de uma forma processual, para que isso faça sentido para os pacientes, para que esses pacientes vejam valor naquilo que você faz, é muito mais fácil a gente vender. Por quê? Porque a venda já está praticamente pronta. O processo já vai estar pronto. Basta você oferecer. E só não vende quem não oferece. Dentro do processo de encantamento, nós temos também ali junto o processo de negociação, que é o como que eu vou apresentar esse roteiro de tratamento, o que é que eu vou falar, como é que eu vou ancorar valor. Então tudo isso tem técnica também, que mais uma vez eu não quero ficar só vendendo aqui, mas vai no HighMed, no nosso evento presencial, nos dias 22, 23 e 24 de setembro em São Paulo, em 2023, que você vai ter ali todo o processo para criar este seu serviço high ticket. Nós já temos esse processo. Basta você ir, tirar 3 dias da sua vida para conseguir, talvez, virar a chave para aquilo que vai te gerar os seus próximos milhões. São 3 dias que podem te gerar milhões, que tem esse potencial. O paciente chegou dentro do consultório, tem a negociação, tudo bem? E essa negociação, existem protocolos do tipo, vamos pegar aqui e pensar em qual ancoragem que a gente vai dar para esse protocolo. Então, desde um primeiro momento, eu posso sentar com o João e falar, João, você veio por causa do protocolo, né? Que interessante esse protocolo aqui por exemplo, de refluxo. E é um prazer te receber. Aqui na região, poucos pacientes vêm, né? Porque eles não veem valor nesses tratamentos que custam 10, 15 mil reais. Num primeiro momento, a ancoragem, eu quis assustar o João. Ele fala, meu Deus, por que eu sentei aqui? 10, 15 mil reais? Eu não tenho esse valor, ou isso é muito para mim, ele vai ficar desconfortável. Por quê? Tudo isso já é pensado, essa frase, para quando você apresentar ali o tratamento, que custa R$3.500, em 7 pagamentos de R$500, o João fala, ufa,
Eu já achava que custava 10, então tá dado quando ele fala R$3.500. Por quê? Se eu não crio isso, quando eu falo 3.500, aquilo parece um pouco caro. Tudo isso é processo. Tudo isso é processo ao ponto de eu mostrar o depoimento de um paciente parecido com ele ali durante a abordagem ou na recepção. É processo o fato de eu pegar e desenhar o racional do porquê esse tratamento é a última esperança dele, porquê que aqui isso faz sentido, esse roteiro de tratamento, perto daquilo que ele estava fazendo antes. Então eu converso com o cérebro tanto emocional quanto com o cérebro emocional desse paciente. Então tudo isso faz a diferença na hora da gente vender. Só vende quem oferece, mas agora vai a segunda virada de chave para você. Só vende quem tem processo de vendas. Encantamento e negociação, pilar 4. É muito importante. Se você não sabe trabalhar isso, dificilmente você conseguirá vender serviços high ticket para o seu paciente. Por quê? O encantamento é você entender que vale mais a pena eu contratar um decorador, um arquiteto e fazer uma recepção e uma sala de indução bem decorada, que esse paciente já vê valor na hora, do que eu comprar aquela sala e pagar 200, 300 mil reais, ou 400, 500 mil, mas não ter a grana para decorar da maneira correta. Tudo isso conta no processo de venda. E para mim o pilar de número 5, que é aquele que pouco médico faz e que é aquilo que gera muito resultado, é você pensar no pós-tratamento, no pós-atendimento, que é o que eu chamo de follow-up. É você já ter nas mãos um processo criado para fazer follow-up com esse paciente, pós-atendimento, para que esse paciente retorne depois de 1 ano, para fazer uma segunda abordagem ou depois de 6 meses, para que ele dê continuidade nesse tratamento e que você cada vez menos precise atrair novos pacientes para o consultório, porque você já tem uma carteira de pacientes. E é isso que você precisaria ter. E esse follow-up, além de criar com esse paciente todo este processo de volta, ele também é feito para que o paciente indique amigos. Ou seja, você cria ali dentro um programa de indicação para esses pacientes. Como assim, Vitor, um programa de indicação? Os pacientes já me indicam para outros pacientes. Eu sei que seus pacientes já te indicam para outros. Só que essa indicação, ela é lenta e essa indicação, ela é num volume muito baixo. Se você é médico e não tem um programa de indicação ainda, você está deixando muito dinheiro na mesa. O boca a boca sempre aconteceu e sempre vai acontecer, mas se você não estimular, ele acontece de maneira lenta. E o programa de indicação nada mais é do que, agora que você já passou por esse protocolo de tratamento, para a gente dar continuidade, a gente tem uma condição especial para você, caso algum amigo seu feche. Está aqui a mensagem que você vai enviar para o seu amigo, apresentando o protocolo, está aqui o vídeo que você vai enviar para ele, e passa o número dele para a gente fazer depois o follow-up com ele. Ou seja, aquelas pelo menos 3 a 5 mensagens que a secretária vai entrar em contato com esse amigo para convencer ele. Tudo isso é processo. Não tem outra coisa. Não é caótico. Não é achar, hoje eu faço isso, amanhã eu faço aquilo. O médico que ainda não entendeu que o consultório é um grande processo, ele não conseguirá ganhar dinheiro na medicina, ele ficará para trás e vai falir. Todo consultório médico é composto de alguns processos e estes processos é o que garante o teu resultado a longo prazo. E para vender esse ticket alto, você precisa ter processo. Recapitulando, se você definir um serviço ouro dentro da sua área, aquele serviço que milhões de pacientes precisam, não se esqueça, dentro de toda especialidade médica, há um serviço multimilionário, você só precisa entender qual que é. Se você não cria um roteiro de tratamento para oferecer para esses pacientes, porque lembre, só vende quem oferece. E esse roteiro de tratamento, ele vai ser a melhor coisa que vai acontecer na vida desse paciente, porque esse paciente, a partir de agora, conseguirá ter um acompanhamento e isso trará mais resultado para esse paciente, do que apenas aquele atendimento tirador de pedido, que é o básico que a gente vê para todo lado. Aí você precisa ter um funil de captação para vender este roteiro de tratamento, algo específico só para vender esse roteiro de tratamento, com tráfego pago, falando sobre ele nas mídias sociais e criando conteúdo sobre ele em mídias como YouTube, mídias de longo prazo. Quando você entende esses 3 princípios, você já vai ter um grande e significativo aumento na receita do seu consultório.
Mas agora nós vamos para a fase do encantamento, que é dentro do consultório, negociação. Tudo isso é processo. O como eu encanto esse paciente até ele chegar na sala do médico, depois como o médico, a secretária, negocia este roteiro de tratamento para fazer sentido na cabeça dele. E para finalizar, eu faço um trabalho constante de follow-up com esse paciente para fazer ele retornar para outros tratamentos ou para dar continuidade e também plugo isso num programa de indicação com os pacientes. Acredito que tudo isso fez sentido para você. Eu fiz esse episódio pensando basicamente na grande pergunta: como é que eu faço um médico ganhar mais sem ter que trabalhar mais? E essa é a tendência de hoje. É ser esse médico high ticket, que eu chamo de high med. High med nada mais é do que high, de alto. O médico que tem mais alto valor agregado, seja na sua imagem, seja nos seus serviços. E se tornar um high med é aquilo que vai te levar para um próximo passo. Pela última vez nesse episódio, eu te convido, dias 22, 23 e 24 de setembro, a se inscrever, participar do high med e ter uma mudança de chave tão grande que os seus colegas vão continuar vendendo, tirando pedido, vendendo consulta, tirando pedido, vendendo um ou outro procedimento, tirando pedido, vendendo uma ou outra cirurgia, enquanto você está criando um roteiro de tratamento. Enquanto seu colega ainda está fazendo um botox, você já criou todo o roteiro de tratamento para realmente rejuvenescer a pele dessa paciente. Fazendo botox no primeiro mês junto com um preenchimento com ácido hialurônico, depois vai fazer um outro ácido no segundo mês para melhorar a consistência da pele, vai fazer, por exemplo, um Sculptra, vai entrar com Ultraformer no terceiro mês e todo esse roteiro de tratamento custa R$20.000, enquanto a sua colega está ganhando apenas os R$1.500 do Botox. Isso se trata de liberdade para você que é médico. É um convite para você participar do High Med e eu tenho certeza que esse episódio te trouxe muitos insights e, no mínimo, te colocou uma pulga atrás da orelha. E essa pulga, ela basicamente te fala o seguinte: você vai continuar fazendo aquilo que médicos fazem há 50, 40, 30 anos, que é apenas tirar pedido, ou você vai para um próximo passo e entender que o que vai te trazer um diferencial competitivo e financeiro para o seu consultório é você entender que roteiros e protocolos de tratamento são novos serviços que você pode colocar a partir de agora dentro do seu consultório para você ganhar mais. Do mais, te convido para o High Med e fica ligado aqui no Médico Celebridade Cast nos próximos episódios. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse episódio, por favor, me mande um direct, fale comigo e não se esqueça, dá para ganhar mais na medicina. Só que a gente só ganha mais fazendo aquilo que os outros não fazem. A gente só ganha mais quando a gente está na vanguarda. A gente só ganha mais quando a gente está disposto a correr risco e a criar coisas novas. E eu tenho certeza que é isso que você quer para sua carreira. Até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast!